Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula com a professora Bia. Hoje nós iremos estudar interpretação de texto e observar as características do texto narrativo e descritivo. Então, a leitura do texto é do Gabriel Ternura, é um fragmento do romance, tá? Do escritor Edson Gabriel Garcia. Então, a professora irá fazer a leitura do texto, conversar sobre o texto, mas é muito importante que depois vocês releiam o texto, leiam e releiam o texto para treinar a leitura e, claro, a compreensão e a interpretação da história, para depois responder as questões sobre o texto, certo? Então, vamos lá. Gabriel, Rafa e os filhos do homem que trabalhava no computador entraram para a escola. O prédio era feio, velho, sujo e mal cuidado. Em nenhum lugar poder-se-ia encontrar maior desmazelo. As paredes haviam perdido a cor. O reboco, em algumas partes caído, deixava à vista os tijolos desanimados pelo peso das telhas. Os móveis jaziam sem vontade de receber as crianças. Mesmo a professora, ranzinza e doente dos pulmões, dava a impressão de total desarranjo e desinteresse pelo trabalho. Nenhum cartaz ou mural quebrava o pesado ar de decadência da escola. Apesar da aparência, eles quiseram frequentar essa escola. Logo nos primeiros instantes de participação na escola, Gabriel estranhou que a professora não conversava nem olhava para as crianças. Todas estavam quietas, mudas, sem interesse por tudo que rodeava o ambiente. Tampouco as crianças perguntavam alguma coisa para a professora. Ele quis saber o motivo e perguntou à mestra: as crianças não fazem perguntas nem precisam saber os porquês? Os adultos sabem por elas e seus manuais trazem tudo pronto e respondido. A elas cabe apenas a tarefa de conviver uma com a outra. Conviver? A senhora chama isto de conviver? Como? Alguém aqui sabe quem é o colega do lado e o que ele faz aqui? A professora não respondeu ao comentário pergunta de Gabriel. Não porque não queria, mas porque não sabia. Cansada pelo esforço que seu fraco pulmão fizera para responder à pergunta, nem levantou os olhos para Gabriel. Gabriel pegou a aquarela e, com o pincel, desenhou sobre a mesa um lindo ramalhete de margaridas que ofereceu à desconfiada professora. Ela o pegou e agradeceu. Olhou admirada e com desconfiança para aquelas flores brancas e simpaticamente bonitas. No instante seguinte, Gabriel deu vida amarela e azul ao velho prédio da escola. Pintou trepadeiras nas paredes e um abacateiro carregadinho de frutas na porta de entrada. As plantas davam um novo alento ao ambiente. O ventinho leve do balanço das folhas trazia pequenas doses de satisfação à criançada ali presente. O verde da trepadeira esparramava-se nos buracos da parede, cobrindo o desânimo dos tijolos. Mas faltava ainda alguma coisa. Os risos, Rafa, lembrou Gabriel. Rafa saiu um instante e voltou com os alegres companheiros do depósito de risos. Ali estavam, para voltar aos lábios das crianças, os sorrisos, os risos, as risadas e as gargalhadas. A professora nada entendia, acostumada que era com o passar monótono e pacato dos dias. Menos ainda entendeu quando seus discípulos começaram a sorrir à boca aberta e a sala coloriu-se de um azul suave vindo do rosto de Rafa. Entusiasmada, esquecida dos pulmões doentes, gritou: Oba, como você fez isto? Com amor, professora, respondeu Gabriel. Ah, fez ela, coçando o birote dos cabelos, continuando a não entender coisa alguma. E em meio a toda aquela algazarra de alegria e colorido,
Gabriel abriu o gargalo da garrafa e deixou as bocas voltarem aos seus donos. Por que você sorri azul? Quem é você? Por que eu estou sentado aqui? Como vim parar aqui? Que livro é este? Por que esta cor? Por que a professora não conversa? Quem manda? Onde? Por quê? Como? E a escola voltou a sorrir e a responder às perguntas das crianças. Isso é muito bom, pensou Gabriel. É a escola que começa a responder às primeiras inquietações espirituais dos futuros homens e criar outras perguntas que a própria vida responderá. Bom, a história se encerra aqui e vocês perceberam o tanto que essa história é emocionante para a gente. Depois que o Gabriel colocou alegria num ambiente que estava morto, desanimado, apático, as crianças apáticas de tudo. Então, pessoal, mais um texto aí na nossa aula para falar sobre a escola. O outro texto falou da história de um menino que não sabia ler, que demorou para ler porque muitos adultos, tanto na escola quanto em casa, eram adultos muito bravos, não é verdade? Então, agora esse texto vem para a gente refletir mais um pouco sobre a escola. Bom, é importante que vocês observem também que esta narrativa, ela possui em vários momentos descrição. Descrição são trechos que descrevem, que caracterizam o ambiente, colocando as qualidades, tanto positivas quanto negativas, sobre a professora, sobre o prédio, sobre a escola. Então, um dos pontos mais importantes da nossa aula de hoje é que vocês observem também essas partes do texto que descrevem, que contam detalhadamente como são as partes da escola, a professora, certo? E o ensino da escola. E para vocês aprofundarem esse assunto sobre a escola, a importância do relacionamento dos alunos com a professora, dos alunos com os alunos, do ambiente escolar, como deve ser. Depois que vocês refletirem sobre tudo isso, vocês irão responder os exercícios da página 26 e 27, certo? E não se esqueçam de pesquisar no dicionário as palavras que vocês não conhecem o significado. E o mais importante, leiam a história parando aos poucos para pensar o que vocês estão lendo, refletindo o que estão lendo, tentando entender o que o escritor quer passar com esta história. Então, pessoal, a professora vai parar por aqui, porque se eu contar tudo, vocês não irão descobrir, interpretar, ter a visão de vocês em relação à história. Um forte abraço, façam com capricho e dedicação e não esqueçam de enviar as fotos.